Graças e paz, meus queridos. Mais um Reality Talk Show iniciando. E hoje, de uma forma diferente, com duas figuras ilustres para minha vida, né? Principalmente espiritual. Pastor Nivaldo já esteve por aqui. E hoje o nosso pastor presidente, fundador da Assembleia de Deus, Ministério Diadema, que veio lá de São Paulo, bem de pertinho, né, pastor? Bem pertinho. Para estar aqui, o pastor Eugênio. Eugênio de quê, pastor? Eugênio Vicente de Paula Neto. Eita, Eugênio Vicente. É nome que não acaba mais. Nome é que nem o Antônio de Coimbra, né? Então, ele é descendente de português. Mas para mim é uma honra ter vocês aqui mais uma vez, o pastor Nivaldo, o pastor Eugênio. E vamos bater um papo sobre liderança espiritual, né? Liderança, como liderar no tempo de hoje, principalmente igrejas. Que eu acho que a liderança do pastorado é totalmente diferente da liderança que a gente vê no dia a dia, né? Porque você liderar uma empresa tem suas dificuldades, mas é fácil. Ser um líder político tem suas dificuldades, mas ainda é fácil. Por que eu digo essa facilidade, pastor? Eu até estava conversando com o pastor outro dia. Você ser um líder político, você vai lá, faz o seu marketing e tal, ganha a eleição. Pronto, ali você diz que presta conta ao povo. Mas você presta conta se você quiser, não vai ver mais aquele povo, só vai ver daqui a 2 anos, daqui a 4 anos. Só vai olhar para a cara dele para dar satisfação nesse tempo. O líder de uma empresa é fácil de liderar porque se o camarada não fizer, se o liderado não fizer o que ele manda, ele tá no olho da rua. Não é isso? Agora, e o pastor? Porque é pago para liderar, porque tem uns dizimistas de ofertante, e digno é o obreiro do seu salário, é o que a Bíblia diz. E como liderar um povo dessa forma? Não pode demitir, não vai ver só daqui a 4 anos, tem que ver de culto em culto, todos os dias. Como liderar um povo desse? Então a gente vai trabalhar em cima desse tema também. Mas antes disso, pastor Eugênio, fique à vontade. Não, eu estou assim meio surpreso, né? Porque quando me convidaram para vir aqui, eu vim com a intenção de aprender, de ver, porque você sabe como que é a pessoa jovem, não que eu seja velho igual você, eu sou bem jovem, entendeu? Então a gente está sempre querendo adquirir, sempre querendo crescer mais e aprender. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala, não, porque já está com o cabelo branco, já trabalhou bastante, mas o aprendizado é diário. Todos os momentos da vida você tem que estar aprendendo e crescendo, né? Por isso que a palavra de Deus diz, temos que crescer na graça e no conhecimento. Então, essa foi a minha intenção e que Deus abençoe que a gente cresça bastante aqui hoje. Amém. Tem quantos anos de crente o senhor? De crente. Ai, meu irmão, é um tempo grande, viu? Eu sei que o senhor não lembra que o senhor tá velhinho, mas... Pela misericórdia de Deus, eu aceitei Jesus com 16 anos. E eu estou hoje com 68 anos. Então tem 51 anos nessa jornada. 51 anos. Tem pouquinho, né, Jean? Pouquinho, novo convertido. Novo convertido. O pastor tem 33? 38, né? Não, 30... Aí é a idade. Aí é a idade. Tem 33 de crente? Aí fica difícil. Mas são 33 anos. Entrei para 34 anos no mês de abril. De evangelho. De pastor, o senhor tem quantos anos de pastor Eugênio? Irmão, olha, quando eu aceitei Jesus, eu comecei... Eu virei pastor logo com poucos meses de crente, mas a pulso, obrigado. Assim, despreparado, totalmente despreparado. Por quê? Porque eu conheci os irmãos e eu gostava muito de cantar e sempre estava junto com outro mais idoso, que eu sempre quis aprender com eles. E uma ocasião eu estava numa igreja, numa congregação nossa, lá do Ministério de Santos. E quando eu estava com o irmão, o senhor já recolheu, o irmão Pires, e ele passava pela porta da minha casa. Sempre ele ia para a casa dele, ele passava pela porta da minha casa. E um dia ele me deu um choque. Ele me parou e disse assim, olha,
quem vai ficar dirigindo aquela congregação ali vai ser você. Eu falei, ele disse assim, conversei com o pastor e o pastor falou que você vai ficar dirigindo lá. E eu estava igual aquele motorista que não tem nem habilitação. Aí eu falei, tá bom, irmão. Aí eu fiquei ansioso, porque eu tinha que aprender como é que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que agir, como é que eu tinha que falar. E eu fiquei olhando, prestando atenção, não podia nem perder mais culto, porque eu queria ver como é que o pastor fazia. Porque se eu vou ficar numa frente de um trabalho, eu tenho que aprender a fazer o negócio certo. Né? Então aconteceu isso comigo, foi desse jeito, lá em Vicente de Carvalho. E Deus trabalhou na minha vida, que se eu for contar os detalhes aqui, a gente vai vamos chegar até anoitecer. Pronto, esse é o bom, né? O bom é um bate-papo, é uma conversa agradável. O pastor tem quantos anos de pastoreado, pastor? Acho que é 12 anos. 12 anos. O senhor ajudava o pastor Eugênio? Fiquei um tempo lá, depois que fui ungido a pastor, né? Uns 6 anos, e estavam 6 anos que eu estou aqui, essa média de 12 anos. Estava ao lado dele ajudando lá, foi quando Deus determinou e ele achou por certo me empurrar aqui lá para o sítio aqui do lado. Estamos aqui, né? Como é que o senhor empurrou o homem para cá, deixou ter o homem de lá dos seus afazeres para vir para cá, né? Olha, rapaz, você se colocou numa situação. Jesus, aí você fala, como que eu me coloquei numa situação? Um dia que nós estivemos aqui, eu vim conhecer aqui. Conversei com o pastor Nivaldo e ele falou, pastor, eu estou querendo ir lá em Alagoas e eu quero visitar o pessoal e tal. Vamos lá, falei, vamos. Me convidou, falei, então vamos lá. Quando nós passamos no lugar onde estava uma feira, você estava lá. E você perguntou conversou com o irmão Nivaldo e falou assim, se o senhor vier para cá, eu vou para a sua igreja. Eu quero ir para a sua igreja. Aí, rapaz, foi uma injeção no homem. O homem se animou, não foi? O homem já ficou dizendo que vinha embora para cá, que vinha morar aqui, que tinha que vir para cá. E a esposa dele olhava para mim assim, como dizia, eu não quero isso nada, rapaz. Eu estou bem lá, não quero ir para lá, não. Mas graças a Deus, né? Tudo é projeto de Deus. A gente não adianta querer entender o trabalhar de Deus da nossa forma. Deus tem projetos e faz coisas que não dá para entender. Sim. Humanamente. Uma coisa que a gente vinha conversando no carro, né? E eu disse que ia tocar nesse assunto. Porque hoje a gente tá vendo, até por aqui, né? A gente tá vendo as paredes pretas, tá vendo um negócio aí meio diferente. E hoje as igrejas, ela tomou muito essa proporção, né? As igrejas de hoje em dia, a gente vê... Aqui tem a DVEC, que é a Assembleia de Deus do pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia é o pastor presidente, né? E ele modificou o jeito da igreja todo. Lá dele não, lá dele que ele congrega permanece quase do mesmo jeito. Mas essas mais novas ele já está nesse modelo. E como permanecer, o pastor ele não abre mão do que aprendeu, porque ele aprendeu desse jeito, nos usos e costumes e tal. Mas a gente está numa nova geração. Existe uma nova geração. A geração da tecnologia, uma geração de que a gente só ia se ver na televisão se passasse uma reportagem ou se o camarada fosse algum artista, né? Hoje o camarada está na televisão a qualquer momento. E as pessoas escolhem o que vai assistir, escolhem o que não vai assistir. E aí, como liderar um pessoal sem abrir mão daquilo que vocês tanto prezam? Porque eu vi um pastor esses dias consagrando um bocado de obreiros, né? De obreiros. Aí ele disse, olha, você tem que botar a gravata, o obreiro não pode ficar sem a gravata e não pode usar barba. Ele botou ainda essa, né? Ele não pode usar barba.
Barba só quando eu chegar e dizer que vocês podem usar. Quando eu disser que não pode usar, não pode usar. Então vocês trabalhem no que aprenderam e fiquem no que aprenderam. Como é que os pastores hoje vê como dificuldade de trilhar esse povo que hoje, pela tecnologia, pelo avançar de muito entendimento, de muito conhecimento, uns ficam deturpando, outros ficam falando, nada a ver, o tal do nada a ver, que o pastor sempre fala. Como liderar esse povo, principalmente os mais jovens, no tempo de hoje, pastor? Eu acho isso uma coisa muito difícil, mas não é impossível. Sim. É difícil, mas não é impossível. Por quê? Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, tem pessoas que não sabem, ele não está preparado para mudança. Então, as mudanças que existem, hoje mesmo eu não estou presidindo, mas não estou pastoreando. Eu estou junto com meu filho que está pastoreando, eu estou sempre do lado dele, sempre orientando ele, mas tem muitas coisas que eu não concordo, que eu não admito, que eu não acho que é a coisa certa. Mas se eu colocar as coisas do meu jeito, eu não posso ficar preocupado, a minha preocupação não pode ser na vestimenta, a minha preocupação não pode ser na forma do jovem, da jovem se portarem fisicamente, mas eu tenho que me preocupar mais na área espiritual. E só que tem um problema. Existem jovens, existem mulheres, existem homens que eles sabem administrar as duas coisas. E existem pessoas que não sabem administrar. Aí você pergunta, pastor, mas como administrar e não administrar? Você quer que eu explique? Eu vou falar. Vamos falar. Porque é o seguinte, um exemplo. Existem pessoas que quando se veste de forma escandalosa. Não se veste de forma composta. Sim. Não sabe se vestir de forma composta. Não tem o pudor que a Bíblia pede. Tem o pudor que a palavra de Deus ensina. E que o pastor, como pastor que está conduzindo a ovelha, ele tem que estar privando essas coisas, preservando estas coisas. Porque se nós não preservarmos estas coisas, nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós estamos vivendo numa época muito difícil. Difícil não, dificílima. E o que acontece? O que a palavra diz? Ensina o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, o que acontece? Mas, poxa, menino como, pastor? Como que o senhor fala? O que o senhor se refere a respeito de menino? Nós temos uma forma muito errada de interpretar a palavra de Deus. Muito errada. O ser humano, eu estou falando nós no sentido de ser humano. Certo. Porque menino, não se está falando daquela criança que é pequena, que nasceu, que está em casa, que a mãe e o pai estão criando. Está falando do menino que aceitou Jesus agora. Do menino que começou o caminho, começou a entrar no caminho. E o apóstolo Paulo se refere como quem está tomando leite, né? Isso, como aquele que está tomando leite, mas ele se refere para que as pessoas entendam. Entendeu? Menino espiritual é aquela pessoa que entrou na igreja e que está começando, não sabe de nada, não entende de nada, ele está ouvindo, ele está aprendendo, entendeu? Então a Bíblia é a bússola. Tem muitas coisas na Bíblia que a gente tem que ensinar. E o que a palavra de Deus diz na Bíblia? Portai-vos de modo que não dei escândalo. E uma das formas mais fáceis do homem, da mulher, do jovem dar escândalo é na vestimenta. Sim. Então a pessoa tem que se portar de modo que não dê escândalo. Porque se a pessoa coloca uma roupa escandalosa, aí vai dizer, mas aquela igreja ali, aquele crente ali, eu sou até melhor do que ele. Então esta é a dificuldade grande que não só eu, mas todos os pastores têm essa dificuldade. Então essa é a minha colocação. Senhor Nevaldo.
É difícil, né? Depois dessa explicação, é muito difícil. É isso que você acabou de falar, Caio. Como lidar com esta geração de agora? Né? Essa foi uma pergunta. Como lidar? Porque se nós for pegar por base bíblica, no regime que era, por exemplo, quando eu aceitei Jesus, hoje as coisas estão muito diferentes. Demais. E para lidar com isso, eu vejo o seguinte. Da minha parte, eu olho para a palavra de Deus e a Bíblia diz que nós temos que ficar naquilo que aprendemos. Conservar os bons costumes. E se você levar nisso, não por soberba, nem por querer ser melhor, nem por querer se destacar melhor do que os outros, mas por obediência à palavra e tendo base bíblica dentro da palavra de Deus, e você agir de uma forma que não seja uma doutrina humana do homem, mas que tenha base bíblica e você quer conservar aquilo, não tem aquele negócio de dizer assim, ora, naquilo que nós estávamos conversando. Mas você pode segurar a barra dessa forma aí. Mas, sei lá, em volta de você tem 2, 3, 4, 5 igrejas que abrem mão. Aí eu venho para a palavra de Deus. Aí é onde está o X da questão. É nós orar, buscarmos a Deus a respeito daquilo que nós temos, estamos passando, e ver o como lidar para não sair dos padrões bíblicos e nem abrir mão daquilo que é correto e agradável a Deus. Agora, para isso temos que estudar, né? Prestar atenção, examinar a palavra, como falou Jesus, examina as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e seguir, porque aqueles que tiverem de ser fiéis a Deus, eles vão continuar sendo fiéis. E o que não quiser assumir e nem seguir as regras da palavra, espana. O importante é a gente se preocupar, como o pastor falou, né, no lado espiritual, para que não aplique uma coisa que seja do homem, mas que tenha base bíblica, e pode deixar que Deus aprova, porque se estiver dentro da palavra dos padrões bíblicos, não tem esse negócio de dizer que porque foi fulano saiu da igreja por minha causa. Não, ele saiu porque não quis entrar nos padrões bíblicos, e é desobediência, soberbo e é rebelde. Só para você entender, aqui a gente tem um camarada que tem 50 anos de crente na Assembleia de Deus e outro tem 30, viu? Aí aqui o negócio é mais embaixo. Aqui não tem essa questãozinha de achar ou qualquer coisa do tipo. Eu vejo uma grande dificuldade no tempo de hoje, né? Principalmente por causa das igrejas modernas que estão surgindo agora. A modernidade, eu não posso dizer que não são de Deus, porque existe essa questão, essa dualidade, né? Para quem não se enquadra na regra, vai para aquele lado. Para quem se enquadra, Deus... Eu acho que Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, que ele faz diferentes lugares para pessoas diferentes com propósito diferente. Porque às vezes lá em São Paulo uma pessoa não pode ser impactada com o evangelho de Deus da forma que o pastor ele impacta o Juá e a Jurema com o poder de Deus e o Peleve com o poder de Deus da forma que impacta. Agora, a visão de igreja. Vamos para a visão de igreja. Eu tenho um desejo no meu coração, e eu estou aqui com o pastor presidente de São Paulo e o pastor presidente de Alagoas, né? São dois pastores presidentes, né? Esse debaixo da ordenança desse, mas são dois pastores de presidente de campos diferentes, né? Visão de igreja. A gente quer essa igreja, eu tenho um desejo no meu coração de ter essa igreja pelo menos nos 9 estados do Nordeste, e a gente ampliando para os 27 estados do país e mais para pelo menos uns 100 países diferentes.
E aí? É bom, essa ideia é ótima. Oxe, essa ideia... Negócio A ideia é ótima, a ideia é ótima. Mas a minha ótica, deixa eu passar para vocês aqui, não sei se vocês acompanharam também, se vocês estão informados a esse respeito. Eu vou citar um caso que eu ouvi, que eu participei, não, eu participei no modo assim de estar acompanhando. Nós temos várias emissoras de televisão. E uma das emissoras de televisão tem uma pessoa que faz as transmissões de reportagem. E a lei e a ordem e a obrigação é de que não sei se vocês já prestaram atenção nisso, todos os repórteres, quando vão se pronunciar, eles têm que estar de paletó, gravata e bem vestido. Sim. E um dos repórteres resolveu fazer uma revolução para acabar com isso. Resolveu. Eu não quero mais fazer isso daí, vamos reunir com a nossa diretoria daqui, vamos conversar, vamos resolver. E o que aconteceu? Olha, se você não quiser obedecer esta regra, você está demitido. Pode procurar outra emissora. Porque um repórter, para sair, ser bem informado, tudo, ele precisa ter uma boa aparência, ele precisa estar bem vestido. Então, o que a palavra diz? Muitas das vezes, nós, como filhos de Deus, filhos da luz, como igreja, erramos. Por quê? Porque nós não temos esta prudência de manter aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós somos ensinados. E não que eu seja um crente velho como vocês, eu sou um novo convertido, mas eu nasci da Igreja Assembleia de Deus da Rua Paraná, número 20, Vicente de Carvalho. E uma coisa que às vezes, na maioria das vezes, mexe no meu coração. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Porque na Igreja da Rua Paraná, número 20, lá em Vicente de Carvalho, eu tinha que sair do trabalho, chegar em casa, tomar um banho rápido, correr para encontrar lugar. Porque era uma glória muito grande, era uma bênção, era Jesus batizando com o Espírito Santo, era coisa maravilhosa. Só que o pastor ficava na porta da igreja e se ele visse uma irmã com a roupa que ele não achava que não estava certa, ele dizia: minha irmã, vá se trocar e venha para a igreja. Venha buscar Deus, irmã. E hoje a igreja está grande, está crescendo, está progredindo, mas muitas coisas pararam porque o pastor faleceu e outros entraram. E esse modernismo que entrou, ao invés de você ver a glória de Deus, você vê até a confusão. Estou sendo sincero, não adianta eu ser hipócrita. Então, eu acho que nós mantermos a tradição, nós procurarmos andar como a palavra de Deus ensina, nós termos o cuidado, porque o inimigo das nossas almas, ele é sutil. Ele tem uma sutileza enorme, uma sutileza muito grande. Ele não tem pressa, né? Não tem pressa. Ele não tem pressa, ele vai devagar. Entendeu? E quando você chega, às vezes, num lugar... Porque eu entendo, eu aprendi e eu procuro viver assim. O crente, o servo e a serva de Deus, ele tem que ter o brilho do Espírito Santo. Sim. Ele precisa ter este brilho. E às vezes você chega num lugar, como pela misericórdia e a bondade de Deus, eu já entrei num lugar e eu digo: eu não vou falar nada aqui, eu não vou nem dizer que eu sou crente, eu não vou falar de Jesus, eu não vou falar nada. E quando eu chego no lugar, o pessoal olha para mim e diz assim: escuta, o senhor é crente, não é? O senhor é servo de Deus, não é? Eu falo: mas por que você está falando isso? Porque vê a diferença. Eu lembro, pastor, a gente foi pra praia, nós crentes, né? Aí chegamos lá na praia, rapaz, a gente sentou perto tem uma mulher, que eu acho que elas estavam fazendo presença, que hoje tem uma mulher que faz a presença pro bar, né? E tava daquele jeito, aí tinha uns camaradas lá querendo se encantar com elas, mas não sabia que elas eram profissionais daquilo. Eu acredito que os caras não sabiam. E
E a nossa igreja, rapaz, foi todinha pra lá e aí a gente se afastou assim, ficou afastado. Aí veio um povo e disse, rapaz, vocês são crentes, né? Aí eu, por que é crente? Eu disse, por causa da roupa. Por causa da roupa, porque todo mundo aqui, tipo, a mulher que tava fazendo presença, não era diferente das outras não, tá entendendo? Mas nós tínhamos uma diferença. As vestes, ela tomou e direcionou que é para aquelas outras pessoas que nós éramos crentes, que nós éramos pessoas diferentes. Aí as pessoas, eu chego a esse contexto aqui para entender, porque hoje a gente está vendo tão pouco batismo com o Espírito Santo. Nós vemos tão pouco, estamos vendo tão pouco milagres, maravilhas, porque eu lembro de um testemunho que o senhor contou, que o senhor foi numa determinada igreja aí, um rapaz e saiu anunciando que lá o morto ia ressuscitar, o enfermo ia ser curado. Quando pensou que não, entrou um homem, que o homem não era fluxicheiro naquele bairro ali, com um filho morto dentro da igreja. E vocês oraram e o Foi o senhor e quem? Eu e o Romero, pastor Romero. Pastor Romero. Eu e o pastor Romero. Conta um pouquinho desse testemunho aí. Nós estávamos lá numa congregação nossa do Guarujá e me colocaram para ser o dirigente da congregação. Isso há muitos anos atrás. E a congregação não desenvolvia, não crescia, não tinha aquele desenvolvimento que a gente queria que tivesse, porque tinha tido um problema antes. E aquele pastor que estava na congregação, ele saiu e o povo abriu um trabalho e o povo foi embora com ele. E eu fui dirigir a congregação, mas dificuldade, meu Deus, coisa. E comecei a orar e pedir, Senhor, me dá direção. Senhor, me ensina como é que eu tenho que fazer. Aí eu tenho um amigo meu, que é esse Romero, que é o pastor Romero, e o pastor Romero falou para agora ele é pastor Romero, mas naquela época a gente era jovem. Aí eu falei para ele, contei para ele a história, ele falou assim, vamos resolver esse caso. Eu falei, como, Romero, resolver esse caso? Ele disse, a gente tem jeito de resolver esse caso. Eu falei, como? Vamos sair com um carro anunciando que Jesus está ressuscitando até morto aqui na igreja. Pode trazer o morto que Jesus ressuscita. Aí nós fizemos o trabalho. Saímos por tudo quanto foi lugar, contando e convidando o povo e dizendo que Jesus ressuscitava morto. Quando foi de noite, rapaz, o barracãozinho estava cheio. E eu, graças a Deus, glória a Jesus, o negócio foi bom mesmo. Rapaz, Deus deu direção para ele. E nós estávamos lá e cantamos os hinos e todo mundo contente, demos oportunidade para um, para outro. De repente, entra um homem com uma criança no colo, dizendo, meu filho está morto. E chorando, e a mulher chorando atrás. E quando eu olhei para a criança estava com o rosto parecendo um papel branco assim. Você tinha perdido o sangue todo. Aí esse meu amigo, agora muito amigo, falou para mim, pega e ora aí, porque eu não vou fazer isso não. Jogou a boca. Aí eu falei, não, ora você, rapaz. Ele disse, não, ora você. E ficou os dois em cima do púlpito e o povo tudo olhando, esperando. Jogando um para o outro. Um jogava para o outro, entendeu? Aí eu falei, vamos orar então. Vamos orar com toda a igreja. Olha, só em contar isso dá vontade de chorar. Peguei o menino no colo, olhei para o rosto da criança e falei, Jesus, que coisa, Jesus, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Aí falei, Senhor, o Senhor ressuscita morto. Repreende esse espírito da mortandade que entrou nessa vida, dá vida para ele. Aí o menino abriu os olhos assim. Jesus. O menino abriu os olhos, olhou para o meu rosto e disse assim, eu tô com fome, eu quero comida. A igreja pegou fogo, todo mundo se alegrou e o comentário saiu por tudo quanto foi canto que Deus tinha ressuscitado aquela criança. Então eu acredito que Deus não mudou. Não, Deus não mudou, ele continua fazendo as mesmas coisas. E não foi combinado, não foi tratado, não foi como eu vinha conversando com o pastor Nivaldo. Hoje tem pessoas que faz assim, chama alguém
para dizer, olha, aconteceu isto, aconteceu aquilo outro. Se você for lá, eu te pago tanto para você falar isso. No rádio, na televisão, até para tudo quanto é canto. A pessoa vai para ganhar, coitada, às vezes está passando uma necessidade tão grande que não tem nenhum pão dentro de casa. Mas a pessoa ofereceu para ele 200, 300, 400 reais. Ele fala, eu vou fazer, porque eu vou, é a oportunidade que apareceu. Mentira, engano. E as coisas de Deus é real, as coisas de nosso Deus é vivo, o nosso Deus não mudou. A palavra dele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o Deus que ressuscitou aquela criança, que hoje já deve ser um rapaz, um homem, é o mesmo. É a mudança que está havendo na visão, na ótica espiritual, que não pode, que o inimigo das nossas almas procura fazer isso. Mas infelizmente ou felizmente, vamos lá, eu não sei nem qual colocação que eu coloco. A Bíblia diz assim, que tosquenejaram todas, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então eu acredito que tenha acontecido esta dormência no meio do povo de Deus. Sabe? Não acreditar, ficar na dúvida. Às vezes, eu não sei se eu sou muito... Não sei se é porque eu ainda jovem, sabe? O sonho dele é ser jovem, viu? Eu sou muito crente, entendeu? Às vezes a pessoa chega para mim e diz, olha, eu tô com uma doença, eu já fui no médico, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Eu creio que o meu Deus é o Deus dos milagres. Sim. Então eu vou orar e Jesus vai fazer a obra. Eu lembro que o pastor, esses tempos aí, vindo para cá, o pastor Nevaldo, a gente tava indo fazer uma obra lá na Bananeira, né, pastor? Bananeira. E o pastor ia muito para lá, porque era a família deles e tal. Conta esse testemunho, pastor, do menino da febre. Então, meu sobrinho. Chegamos lá um dia para fazer o culto, era todo sábado, e chegamos lá, o menino do meu sobrinho estava doente, uma febre mesmo, que ele estava arreado assim no colo da mãe, arreado. Aí eu falei para ela, olha, eu vou até odiar aqui, o culto aqui, trazer um negócio aqui mais rápido, uma palavra, para nós levar o menino no médico. Mas antes eu vou orar por ele e tudo, né? E fizemos aquela oração rápida em toda a igreja. E durante o período do culto, ela falou, não, mas não precisa não, porque o meu esposo vai chegar do serviço e nós vamos ali na farmácia, que tem um farmacêutico lá que era muito experiente, tipo o seu Arlindo lá em São Paulo. Arlindo de São Paulo. E nós sempre leva lá, ele passa a medicação e vai ficar tudo bem. Aí durante o período do culto, eu estava cultuando, incomodado com aquilo ali. Falei, meu Deus, enquanto eu estava dirigindo o culto, eu estava conversando com Deus. Falei, Senhor, eu tenho falado para esse povo aqui que o Senhor cura, o Senhor liberta. Eu digo, e agora eu terminar esse culto aqui, para levar essa criança no médico, se eu tenho testemunhado do seu poder para esse povo? E questionei a Deus durante todo o culto. Aí quando terminou o culto, né, ela tinha colocado o menino lá no quarto, esperando o esposo chegar do serviço, da roça, vai levar o menino do médico. E aquilo me corroeu por dentro, e eu fiquei insatisfeito, incomodado com aquilo, e clamando a Deus ali em espírito. Quando eu terminei meu culto, eu conversei com a minha esposa, digo, vamos orar para essa criança. Aí eu falei para a mãe dele, eu posso entrar no quarto para orar pela criança? Pode. Aí eu entrei no quarto lá com a minha esposa, e pus a minha mãe sobre aquele menino, orei repreendendo aquela febre, e fui embora. Eu tinha terminado o culto e fui embora. Aí no próximo sábado, que nós voltamos para o culto, para realizar o próximo culto, a mãe daquele menino estava com um sorriso no pé da orelha. Aí outra vizinha dela, que estava frequentando os cultos lá, falou para ela, você disse que... Você já tinha falado que
o Deus dos crentes não fazia nada. Você viu o que, é que ele fez com o menino aí? Todo mundo contente. Aí pronto, aí abriu os céus ali para glorificar a Deus. E me falaram o seguinte: na hora que eu orei pelo menino que fui embora, o menino se levantou, foi comer e não tinha mais febre. Deus é o mesmo, né? Ô, pastor, nesse ambiente espiritual, porque a gente está falando para quem é crente, a maioria do meu público é crente, do nosso público é crente, mas tem uma parte que não é. Eu sei que as coisas de Deus não tem muita explicação, não tem como explicar as coisas de Deus, mas eu vejo que o Senhor é muito usado nessa questão de revelação e profecia, principalmente profecia. Como é que o Senhor tem essa certeza de entregar algo para o irmão? Como é? Essa pergunta foi boa para mim, sabe? Por que essa pergunta foi boa? Vou explicar por que essa pergunta foi boa. Na nossa igreja, nós quando começamos na sala da minha casa. Porque eu fui para lá para Diadema e procurei uma igreja, procurei outra e me trataram muito bem. Mas o meu coração estava fechado. Eu não sentia de ficar congregando naquela igreja. Chamei minha esposa e falei para ela assim: escuta, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um culto aqui em casa 2, 3 vezes na semana. Aí fizemos o primeiro. Depois que nós fizemos o primeiro, no primeiro dia, quando foi no mesmo horário de noite, do outro dia, vamos fazer outro culto. E vamos fazer outro culto, e vamos fazer outro culto. E ficamos fazendo culto. Nestes cultos que eu estava fazendo, uma pessoa bateu palma lá e foi minha esposa atender a pessoa. Escuta, nós estamos escutando vocês cantando aqui, estamos escutando as coisas diferentes aqui, o que está acontecendo? Ela falou, tem culto aqui porque nós estamos... Viemos de Santos e queremos estamos morando aqui agora em Diadema e a gente tá procurando uma igreja, enquanto isso nós estamos cantando aqui. Aí a moça falou, posso entrar? Pode. Eu, ela e 2 filhas. Aí quando chegou na hora que terminou a oração, ela disse, escuta, como é que eu faço para virar crente? Como é que eu faço para aceitar Jesus? Eu falei, a senhora levanta a sua mão e eu vou orar pela senhora. Começou o culto, começou a igreja. É o nascimento da igreja nossa. Começou desta forma. Então, Deus tem movimentos que trabalhar de Deus que não dá para a gente entender. Não dá para a gente querer dizer não, porque eu já vim para cá, porque eu estava com este projeto, entendeu? É igual, não sei se você conhece ele, um tal do pastor Nivaldo, que ele veio só visitar. Ele veio fazer uma visita para quem? Foi hoje que nós passamos na casa do teu irmão, né? Passamos, ele falou, meu irmão morava aqui, ó. E foi ali que nós, antes de entrar para aquela casa lá, que nós depois conhecemos o irmão, que, pastor, você... Então, as coisas de Deus, o início das coisas que Deus tem para fazer, não tem explicação. Essa é a minha colocação. Assim, não adianta dizer, não, porque se você fizer assim, Deus vai fazer desse jeito. Deus não anda pela regra humana. Hoje mesmo, na oração da manhã na igreja, eu falei isso. Não adianta você... Às vezes nós temos projetos. É normal o crente, o ser humano, principalmente aquele que está numa liderança, tem projeto. Mas, e o projeto de Deus? E o plano de Deus? Ontem mesmo eu estava conversando com o irmão, eu falei, irmão, o irmão já viu falar em Balaão? Você já viu falar em Balaão? Olha, eu vou por aqui. E o Senhor não era plano dele. Mas eu vou por esse canto mesmo. O cavalo virou, olhou para ele e disse, olha, está vendo que não é para a gente ir por esse lugar? Então Deus trabalha, tanto usa aquilo que nós nem esperamos, age por um caminho que nós nem entendemos, e a gente, nós para entendermos o trabalhar de Deus, eu vou falar para vocês agora o que eu conversei com o pastor Nivaldo.
De jeito nenhum, de forma alguma eu estaria até falando aqui hoje. Minha neta mais velha vai casar. A família dela vai para minha casa. A família, ou seja, a família do pai dela. O pai dela não vive com a mãe e o pai dela mora num outro lugar. E quando ela falou que estava casando, o pai vem para cá, vem a avó, vem o tio, vem a tia, vem um parente, vem todo mundo e nós vamos reformar a casa e começamos a fazer a reforma na casa. E de repente eu falei, olha, sabe de uma coisa? Se o pastor Nivaldo ligar dizendo que é para mim ir para lá, que quer que vai ter batismo, e eu falei, não vou. Eu vou avisar para ele que não tem condições de eu ir para lá, porque eu estou reformando a casa, eu estou reformando. Aí o que aconteceu? O Monivaldo manda dizer, olha, sua passagem de ida e de volta já está até comprada. Eu preciso de você aqui. Aí não tem mais como correr. Eu preciso do senhor aqui, sua passagem. Eu quero que o senhor venha para cá. Aí eu vim para cá. Aí eu pergunto, agora é uma pergunta para você. E quem foi que me convidou, que preparou e que tratou tudo para mim estar aqui? Verdade. Entendeu? Então é a vida do servo de Deus. Ele não pode programar. Ele anda na direção de Deus. É Deus que dirige. Hoje minha esposa, quando ela ligou para mim de manhã, como é que tá as coisas aí? Eu falei, tá bênção. Foi Deus que me trouxe. E só é o começo da bênção. Vai ter mais bênção ainda. Amém. Aí ela falou assim, mas por que você está dizendo que vai ter mais bênção ainda? Eu falei, porque quando eu entrei na igreja, eu senti que Deus me trouxe aqui porque Ele vai fazer milagre na igreja. Agora, qual o milagre que Deus vai fazer, eu não sei. Mas que Deus vai fazer, vai fazer. Eu creio. Tá até engordando já. Vai, Tá vendo as comidas do norte? Pois é, menino, engordei. Tá vendo? Engordou. Tem 2 dias que tá. 2 dias, já falei para ele, minha calça já tá apertada. Hein? Olha, coisa boa. Então é isso. Os planos de Deus infinitamente maiores do que os nossos. Né? Nossa. E andar na presença de Deus, ela é necessária. O pastor sempre tem algo com ele que diz, vai andando que eu vou te revelando, né, pastor? É o que Deus falou comigo. Eu, procurando a Deus, falei para ele, senhor, fala comigo a respeito dessa viagem. Eu sei que o senhor já tem falado, eu quero uma confirmação. Aí eu fui para a Vila São Pedro. Quando eu cheguei lá, Deus usou aquela irmã que nem era do nosso ministério, mas estava visitando. E foi convidada para trazer uma mensagem. Né? E o que Deus falou comigo usando a boca daquela mulher foi esse. Vai andando que eu vou te revelando. Foi essa a mensagem de Deus. Inclusive, isso já foi uma confirmação do que ele tinha usado o Quebros para dizer, grande vai ser os conflitos, meu sério, mas eu estou contigo. Eu dei uma confirmação lá em São Sebastião, usando outra irmã. Falou as mesmas palavras que parece que ela copiou as palavras do Cleves. Falou assim, olha, eu vou te entregar algo de Deus para você porque eu não quero pagar mais preço. Deus manda falar para o irmão que grande vai ser os conflitos. Mas ele é contigo, não temas. Então... andando, Deus vai rebelando e as bênçãos vai chegando. Eu tava na igreja, o senhor não vai se lembrar não, mas tava na igreja e vocês tinham combinado de direcionar a gente, eu e a minha esposa, para o presbitério, né? Aí, chegando lá, nós não estávamos esperando nada, vocês tinham feito tudo camuflado aí, não falaram nada com a gente. E aí o senhor estava orando, o senhor estava lá sentado, orando. Aí quando foi no final do culto, o senhor chamou a gente, aí disse, olha, eu estava conversando com o pastor Nivaldo, e a gente estava falando de levantar o irmão para o presbitério. Mas só que no meu coração, Deus chegou e revelou para mim, falou comigo e disse, não, é para evangelista. Eu não sabia nem o que era diácono ainda, porque eu não exercia parcialmente o diaconato, né? Porque a gente tem muitas ocupações, tá? E sempre está se metendo num projeto diferente. Aí eu digo, e agora? O que é esse negócio de evangelista? Depois eu fui ler na Bíblia, né? Depois fui pesquisar e tal. Mas
mediante aquilo, aí eu fiquei me perguntando, digo, meu Deus, eu não tenho nem tempo nem de ser diácono, eu vou ser esse negócio de evangelista aí, que negócio é esse que estão me colocando aqui esses camaradas? E a perna tremeu e eu não fiquei alegre, porque a gente sabe que as coisas de Deus não é feita de qualquer jeito, né? As coisas de Deus, e principalmente quando se tem um pastor que nem o pastor Nivaldo, que é exigente, e... Carrasco, viu? Nunca vi, não. Gosto de dar recado, gosto de chamar atenção. É desse jeito. Eu gosto de chamar a atenção quando desce do monte. Olha. Ele vem mais cheio, mais preparado. Aí... E eu tenho um problema, pastor. Eu tenho um problema de falta de paternidade, né? Então, falta de ser submisso. Não tem essa questão de submissão? Uma pessoa manda e a outra obedece? Eu não suporto ou não suportava ser mandado por ninguém. Eu trabalhei uma vez de carteira assinada por 45 dias, não quis mais, porque eu sabia que tinha alguém que poderia mandar em mim a qualquer momento, e isso me fadigava. Então eu sempre fui empreendedor, vendedor, por essas questões, tá entendendo? E aí eu digo, rapaz, eu vou ser crente. Como é que eu vou ser crente? Aí tem um pastor, o camarada tem que ser mandado pelo pastor, tem que dar dinheiro ao pastor, né? Porque na mente dos outros dá dinheiro ao pastor, tem que pagar Deus, não tem que dar oferta e ainda tem que obedecer o que ele manda. Ó, que preservado. Né? Mas mesmo assim Deus chamou. Deus chamou, eu fui. Aí, por falta de obreiro, aí ele me levantou o diaconato, que não tinha obreiro, então foi por falta de opção. E aí hoje, mas eu estava conversando com o pastor, hoje eu compreendo muito bem o porquê Deus chamou, né? Porque esse movimento que a gente está fazendo aqui é movimento evangelístico, né? É movimento evangelístico. Tudo que eu faço para levar e propagar a obra de Deus. Se eu estou trabalhando, eu estou propagando a obra de Deus. É o evangelho. Se eu paro a minha empresa, eu paro os meus negócios para estar no Juá, na Jurema, para estar onde o pastor está, para estar levando o evangelho. E Deus colocou esse propósito no nosso coração de fazer esse... Era um podcast, mas virou um talk show que ficou melhor, né? Para estar levando o evangelho a toda criatura. Então aí é onde eu estou entendendo o projeto evangelístico na minha vida. E aí é essa palavra que o pastor vem dizendo, vai andando que eu vou te revelando, vai andando que eu vou te revelando. Um certo dia eu ia passando ali, tem uma estátua que o prefeito edificou lá, e eu sou contra essa estátua, sabe? Sou contra todas as duas estátuas aqui que o prefeito fez lá. Eu já disse isso a ele, mas ele não vai dar minha onda que Deus abomina aquilo, mas deixa ele pra lá. Cada um com sua crença, né? E aí, aqui o público, se quiser ouvir, ouça, se não quiser ouvir, também não ouça, que é errado ter imagem e escultura perante a Bíblia. A Bíblia condena. A Bíblia condena, não tem como a gente dizer que não, né? E aí eu cheguei, aí eu ia passando pelaquela estátua lá, a primeira estátua daqui pra lá. Aí eu ia perguntando a Deus, eu disse, Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? Mais uma vez estou indo pra Jurema, estou indo pra Ojuá. E o que o Senhor quer de mim? E eu não estou entendendo mais nada. Eu sei que o Senhor é um Deus, não é um Deus de confusão. Então, fale comigo. Aí eu ia entrando naquela entrada do Joá, que o pastor sempre disse, olha, que o senhor falou, a ordem do senhor para o pastor foi o seguinte, olha, toda vez que for entrar aqui, ore. For entrando, ore. Aí o pastor pegou e mandou pegou essa autoridade do senhor e botou na vida dele e quis botar na nossa também. Aí ele disse, olha, toda vez que vocês forem entrar aqui, orem. E eu sempre orando, né? Eu digo, pastor, use o meu pastor hoje para falar comigo. E eu cheguei lá, rapaz, e me ajoelhei e orei, e ele já estava na palavra. E quando eu me ajoelhei, eu digo, Jesus, fala comigo. Aí ele disse, é necessário você passar por Samaria. Eu entendi na hora, né? Eu entendi na hora. Eu digo, pronto, obrigado. Comecei a chorar porque a gente sente o Espírito Santo de Deus tocando a gente.
eu digo, é necessário eu estar aqui. E quando foi esses dias, nós fomos para um evento, pastor, que Deus nos colocou através do dono desse lugar aqui. Pode falar, pastor. E ainda teve mais. Não é eu só falei assim na palavra, é necessário. Isso foi a palavra. Mas eu me virei para ele. Foi. E fiz assim. Ele sentado atrás de mim foi? Foi. É necessário. Você passar por seu marido. Então a resposta era aquela. E Deus, usando o dono desse lugar aqui, ele me levou para um evento de homens com princípios. O céu desceu. Era empresários. 85% daqueles empresários, daqueles homens que estavam ali, multimilionários, todos indo buscar business, ou seja, todos querendo entender sobre negócios, e tudo que eles aprenderam foi sobre Deus. Tudo que eles aprenderam foi sobre Deus. E aí Deus usou um irmão, o irmão do 50 cesta básica pra gente, usou o outro, aí deu uma como é que se diz? Uma mentoria, 1 ano de mentoria grátis para minha empresa. E aí Deus fez um movimento, Deus fez um mover extraordinário. E ali quando eu estava sentado, aí foi que eu compreendi ainda mais os mistérios de Deus. Porque se eu não tivesse passando por lá, eu não tinha autoridade de estar ali. Eu não estaria com autoridade de estar aqui. Eu não viveria isso que eu estou vivendo se não fosse o Evangelho de Cristo. Eu poderia até fazer alguma coisa do tipo como empresário, mas não nesse impacto todo. Pode falar. E eu ainda conversei com Deus. É um negócio trabalhar de Deus, que eu nunca vi. Não dá pra gente querer entender com a nossa. Eu vim passear aqui em São Paulo, eu vim de São Paulo passear aqui e eu não conhecia o Caio. Eu não conhecia ele. Foi num culto, eu fui visitar a Lucília. Pregando Ezequiel 37. E me deram a oportunidade, né? Eu preguei Ezequiel 37, os vales de ossos secos, né? E o Caio tá lá. Você vê, para Deus confirmar algo que às vezes a pessoa está em dúvida na vida de outro, Deus sempre mostra algum sinal. E o sinal que o Senhor mostrou para o irmão Caio, naquela noite que eu estava ali visitando aquela igreja, é que ele olhou para mim e disse que via como que bola de fogo caía assim em cima de mim, né? Sim. Ele olhava assim para mim e disse, acho que esse negócio tem alguma coisa de Deus mesmo. Desse jeito. Não foi, cara? Foi. Desse jeito. Aí conversamos tudo, daquele dia ficamos conversando depois desse dia aí, desse culto. E eu falei para ele que eu ia para São Paulo, mas eu ia voltar, porque eu ia abrir igreja aqui, em Alagoas. E ele falou assim, se você voltar, eu vou congregar com você. Mas eu cheguei em São Paulo, eu falei, Senhor, se realmente aquele camarada é da tua vontade que ele venha congregar comigo, eu tenho certeza que é plano do Senhor estar naquele lugar para abrir igreja. Essa foi a confirmação que eu pedi de Deus. Se o Senhor tem esse plano de que eu vá ali para abrir igrejas, eu quero uma confirmação. E a confirmação é daquele camarada congregar comigo. É tanto que ele ficou me esperando até eu chegar. Entrou outra igreja e falou, pastor, tu voltar aqui, mas vem um negão lá de São Paulo, se ele chegar aqui, eu vou sair daqui para congregar com ele. Interessante, Caio, era a irmã Rosa, quando ele falou, eu vou voltar para cá, eu vou ficar aqui, não vou abrir o trabalho aqui. A irmã Rosa olhou para minha cara e balançou sua cabeça assim, como se assim, não vai acontecer não. Coisa sem jeito. A irmã Rosa olhou para mim assim e fez... Eu falei, meu Deus do céu, o homem está querendo vir, a mulher está dizendo que não. E agora? Como vai ficar essa situação? Que preservada é essa aí? Como vai ficar essa situação, hein? Mas olha o que aconteceu. Aí Deus começou a apertar os parafusos na Rosa, provando o Clebson. Tanto que na semana que nós estávamos para vir para cá, a Rosa ainda de black de mão puxado, né? Negócio de... né? Não queria vir, né? Deus levou o Clebinho no hospital. Quando ela viu que o menino estava morrendo, aí falou, senhor, não leva o meu filho, que eu só tenho 2.
Cura o meu filho, tem misericórdia, Senhor. Se o Senhor levantar o meu filho aqui, ele chegou morrendo no hospital. Eu sei. E no caminho, pai, pisa aí, eu dirigindo, hora de pico ali em São Paulo, já como é que é? Ali passando na Mercedes ali, para passar na Laios, para chegar em Santo André. É difícil. Meu Deus do céu. Né? No Rústico, aliás. Chegamos na Palicé, não tinha vaga. Aí a mulher falou assim, ó, aqui tem um médico só e tá em emergência aí. Toca lá para o Rio de Ramo. Olha, hora de pico. E eu saí costurando, e ele, pai, tô ruim. Pisa aí que eu tô mal. Aí você fica apavorado demais. Eu digo, meu Deus, me livre de eu bater no carro aqui, porque fica pior. Aí vai ser eu ter que carregar ele nas costas até o hospital. Porque... Então, conclusão, irmão. Chegamos ali, enquanto eu estacionei o carro lá, a Rosa entrou com ele. Quando eu entrei, já não vi ele mais. O médico já tinha levado ele lá para dentro. A Rosa chorando. Não tinha nem como dar os dados para fazer a ficha lá na recepcionista lá. Aí eu terminei de fazer o... Cadê o menino? Eu fui lá para dentro. Eu digo, meu moleque vai morrer. Enquanto o médico ia levando ele naquela maca lá, Deus ia falando com ele. Cleber falou. Só que ele não falou nunca que Deus falou com ele naquele dia. Ele nunca falou. Mas disse que, ó, pai, Deus ia... Eu ia na maca lá e Deus ia falando comigo. Tá bom? Aí depois... Passaram o medicamento para lá, o menino foi para casa. Aí a Rosa falou assim, olha, senhor, e o senhor der santo pro meu filho, aonde o senhor mandar eu vou. Pronto. Aí eu quero ir e voltou para casa bom. Não tomou nem o medicamento. Você já entendeu como é que é? O negócio era, mas... Então, os mistérios de Deus, eles são revelados no oculto. E tempos depois a gente vai compreender, né? E já deu o horário. Pra mim, a gente ficava pelo menos... Você diminuiu a hora, não? Não. A gente passava pelo menos umas 2 horas aqui. Pra mim foi um prazer ter o nosso pastor Nivaldo, homem de Deus. Eu trouxe uma palavra um dia, e eu disse que as pessoas iam ver a glória de Deus naquela igreja lá do Peleve, pelo menos num raio de 30 quilômetros. Nos 14 já chegou, que aqui é Arapiraca, né? Vai chegar nos 30 quilômetros. E daqui por diante. E agradecer ao senhor pastor pela disponibilidade. Que Deus continue abençoando o pastor Eugênio, iluminando. E aí vocês dão as considerações finais. Amém. Eu que agradeço também por essas suas atitudes, esse desenvolvimento que eu estava falando para o pastor. Eu digo, de um dia para cá, pastor, falando hoje com ele, conversando com ele em casa, falando, de um dia para cá, é que eu descobri a vocação do Caio. O Caio é um evangelista de cheio, né? Isso que eu falei para o pastor hoje. Evangelista de cheio. Eu digo, não sei se ele vai chegar ao pastorado, mas no evangelista ele já chegou, tá bem, né? Não quero muito essas funções, não. Não é muito do meu coração, não. Também eu não queria, não. Eu não queria, não, onde é que eu parei, né? Irmãos, olha, eu agradeço a Deus por estar aqui, por todos vocês que estão aqui, o irmão que está na técnica ali, o pessoal... Manda ele se converter, o que está ali na técnica, né? Ele vai se converter. Vai? Aí sim, a profecia aí. A nossa... Profetizando. Vai se converter. Pega. Eu agradeço a Deus, porque Deus tem os projetos, como o irmão já falou. Não é o que a gente pensa, não é o que a gente quer, é o projeto de Deus. E muitas das vezes, quando nós estamos numa liderança, quando nós estamos numa posição, Deus às vezes fala, mostra coisas que as pessoas ficam dizendo, mas como é que ele fez isto? Mas por que ele agiu desta forma? Mas é tudo plano, não é do homem, não é porque o homem é inteligente, não é porque o homem sabe, porque o homem é dependente 100% de Deus. É porque Deus nos tem como vaso. E como vaso, entendeu? Eu conheço um evangelista que ontem ele falou para mim assim, eu não sei por quê, mas me deu um sono tão grande, eu fui para casa dormir. Isso foi eu. Fui para casa dormir. Aí a gente fala assim, poxa, ele mesmo pode falar, tanta coisa que eu tinha para fazer e eu fui para casa dormir. Mas, e o que podia ter acontecido se Deus não colocasse o sono nele? Verdade. Não é verdade? O que poderia ter acontecido? Então Deus trabalha dessa forma que o homem, o ser humano não entende. Entendeu?
Deus não me trouxe lá de São Paulo para cá para estar com vocês aqui sem eu ter planejado, sem eu ter programado nada, porque é trabalhar de Deus. Então eu glorifico a Deus por isso. Pelo que Deus... Hoje mesmo nós tivemos uma reunião, uma conversa familiar, entendeu? E eu sentado ali descascando uma cana e a moça conversando com o irmão Nivaldo, e o senhor falou assim, fala isto para ela. E eu disse, senhor, ela está falando com o teu servo, usa o teu servo lá para falar com ela. O senhor falou, é você que tem que falar para ela. Eu falei, então tá bom, deixa eu entregar o que Deus mandou. Então é assim, Deus age desta forma. Não é como a gente pensa, nem como a gente quer. E eu glorifico a Deus por estar aqui e quero que Deus continue abençoando. Eu não vou dizer que Deus vai abençoar, Deus continue abençoando. Sim. E que você possa avançar. Amém. Esse é o meu desejo e o meu sentimento de Deus. Amém. Duas palavrinhas, cheguei a estar... Pode ficar à vontade. Concluindo com aquele título que eu falei sobre a mensagem, e como nós começamos, como lidar com essa geração? Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. Sim. E o Deus da sabedoria. E como lidar com essa geração? É só orar e pedir sabedoria a Deus. E tudo é resolvido. Desse jeito, Paixão? Amém. É verdade. Então, que Deus abençoe, proteja e ilumine. Eu quero que o pastor Eugênio olhe para aquela câmera ali, pastor Eugênio, e faça uma oração. Faça uma oração para as pessoas que vão ouvir essa mensagem neste dia. Eu quero que o Senhor fale diretamente nos corações delas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Jeová. Em nome de Jesus, Pai. Cada um dos teus servos, das tuas servas, e até mesmo daquelas pessoas que não têm o conhecimento da sua palavra, mas que gostam de ouvir esta conversa e tem sentido no coração o desejo de um dia também, Senhor, ter conhecimento da sua palavra. Abençoa os teus filhos que estão aqui, abençoa, Senhor, a mim, abençoa o pastor Nivaldo, abençoa, Senhor, o Caio, abençoa, Senhor, este projeto, que possa crescer, que possa prosperar e que tudo, Senhor, venha contribuir para a glória e para a honra do seu nome. É o nosso propósito, Pai, é o que nós lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, proteja e ilumine, curte, comenta, compartilha e abençoe outras pessoas, tá bom? Deus abençoe.